Aleluia, salve o Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos te louvam, eu também o louvarei. Entoando, aleluia, salve o Rei. E mundo não deseja tão todo Salvador. Não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei. Entoando, aleluia, salve o Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que me louvam, eu também o louvarei. Entoando, aleluia, ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra vão dizer a mesma vez. Entoando, aleluia, ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que me louvam, eu também o louvarei. Entoando, aleluia, ao meu Rei. Glória a Deus. Agradecer uma oportunidade a todos eles. Vamos começar. A oportunidade está com o grupo Estrela da Manhã. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quanto? 640. Depois cantar outra dele. 642 cartas. Depois cantar 642. Jesus então apareceu. Glória a Deus. Glória a Deus. 640. O grupo Estrela da Manhã, essa igreja, amada, Senhor Jesus.
Nosso irmão Douglas está aqui. Se tiver alguém, alguma mudança, oportunidade está aberta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, maravilha. Maravilha a Deus, a nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve a Maria de graça, a paz. Amém, Jesus. Irmãos, né? Se souberem, pode me acompanhar. Se eu errar, o nosso inteiro. Glória a Deus. Ao anjo da igreja está em Filadélfia. Isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis por diante de ti, Filadélfia. Uma porta aberta. Tenho pouca força, Filadélfia. Guardaste a minha palavra, Filadélfia. E não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo. E venho sem demora, guarda os que tem, para que não tome tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu farei coluna no templo de meu Deus. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que por diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta. Tenho pouca força, Filadélfia. Guardaste a minha palavra, Filadélfia. E não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Oh, aleluia. Glória a Deus, A oportunidade, as palmas bem abertas. glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos receber o nosso irmão e as palmas do nome. Saúde a amada igreja, com a santa paz de Cristo, Jesus, Jesus da glória. Estamos dando graças a Deus, Graças a Deus. ativados pelo que Ele fez para nós. O ato de dar graças a Deus demonstra que a pessoa está plenamente compreendida, compreendendo o que Deus fez, está fazendo e fazerá. Por isso nós temos que dar sempre graças a Deus, fazer menção de oração, sempre dando graças. O ato de dar graça é a maneira de compreender a época que estamos, a época da graça. Por isso que temos que dar graça, porque estamos na época da graça. Essa graça que é o presente de Deus.
um galardão de Deus. Quando você está estando, vamos pedir a Deus, sempre que a sua boa palavra vem nos beneficiando, palavra de Deus. Vamos orar. Nós sabemos que a oração ela deve ser permanente. Deve ser permanente. A não ser algo que cabe na cabeça dos muitos crentes. Eu não vou fazer uma campanha de oração. Não existe campanha de oração. Existem pessoas de oração. Totalmente o contrário do que se pensa e a lei do que se interpreta. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. Compreendeu, Luiz? Não existe campanha de oração. Existe pessoas de oração. É uma coisa que não para. Vamos ver o que diz aqui vamos orar primeiro, né? Pedir a Deus, no entendimento, palavra de Deus. Orando, pedindo. Orar e oração é diferente, quem sabe? Não? Há uma diferença entre orar e oração. Ajude a ele. Você vai orar? E tem o subjetivo de orar. Não é só orar. Orar é falar com Deus. Mas oração é a pessoa entrar em ação. A pessoa ora pedindo sabedoria. Não é a palavra que ficou infrutífera. Está compreendendo? Então, por isso que não pode confundir alguém dizer eu tenho uma vida de oração. Ela pode ter uma vida que ora, mas se ela não examina a palavra, não é uma vida de oração. É uma vida parcial ainda, como diz Tiago, doutrinar na igreja, ele falou que nunca devemos ser parciais, mas sim integral. Por isso que a palavra fala orar. E o complemento é por quê? É falar com Deus. E oração, depois que você fala com Deus, você vai entrar em ação de acordo, ele vai te direcionando. Mas o princípio da descoberta das revelações de Deus está no ministério da palavra de Deus. Por isso que é bom aprender, porque uma linguagem distorcida, ela nunca glorifica a Deus como se deve. Por isso que temos que analisar bem a palavra, porque Deus, a gente sabe, Deus não é brincadeira. Eu cresci em oração, e Deus ele sabe, mas ele pode fazer a pergunta se ele quiser. Você cresceu examinando a palavra? Não. Cresceu mais preparados para ouvir alguém que prega a palavra, ou que louva, ou que testemunha? Muito pouco. Então a oração ela não teve o efeito inteiro. Está compreendendo? Aí que é o perigo do religioso. E a pessoa, em vez de ela ficar confiando em Deus, eu sou uma pessoa de oração. Eu fui para tal lugar, fui orar. E de tempo em tempo, quase sempre estou em tal lugar orando. Agora precisamos, segundo a Bíblia Sagrada, precisamos avaliar se ela está mesmo só orando ou ela está em ação. Ação. Exatamente. Ação. Ação, como nós sabemos, é um cumprimento de falar com Deus de uma maneira toda especial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, estamos, meu Deus, meu Pai, pedindo que a tua boa palavra venha,
Senhor. Cada momento nos orientar com a tua graça divina, ó teu poder santo e maravilhoso, que permanece, obra de Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, o nosso entendimento, Senhor, a tua palavra em Cristo Jesus, o Senhor da glória, que cada membro, Senhor, saiba, Senhor da glória, aleluia, Senhor da glória, aproveitar o tempo da riqueza do teu Espírito Santo, meu Senhor da glória, para que venha, Senhor, ser cada momento a mais beneficiados em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Abre as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 4, verso 2. Vamos. Glória a Deus, aleluia. Depois da dedicatória de Paulo, qual é o sentido que ele, na prática, exorta a igreja que estava em Colossenses, capítulo 4. Vamos analisar bem a palavra de Deus. Encontraram? Tem um título na minha Bíblia, lá de vocês tem. Súplica de Deus para que os crentes orem, diz aqui a palavra de Deus, e deem testemunho também. Então aqui só a palavra já tem um objetivo aqui. Só o título já tem um objetivo. Colossenses 4. Tem título na minha Bíblia. Louvado é o nome do Senhor da glória. Súplica de Paulo para que os crentes orem e deem testemunho. Versículo 2 aqui no primeiro ele expressa sobre patrão e empregados, para que o patrão não seja autoritário, mas seja autoridade. Há diferença? Qual a diferença entre autoridade e autoritário? Autoridade e autoritarismo. Tem diferença ou é a mesma coisa? Hã? Não tem. Tem diferenças entre autoridade e autoritarismo. Contrário, procurando, para juntos nós meditar bem. Capítulo 4, versículo 2. Eis a palavra de Deus. Todos encontraram? Isto. Colossenses, uma igreja problemática. Quem já descobriu? A igreja de Colosso estava. Glória a Deus, aleluia. Na direção de Paulo preso, e a igreja muito problemática. Quem já descobriu? Lá tinha a doutrina de gnósticos, de gnos. Sabe o que é gnos? É uma doutrina do ocultismo que vem do Oriente, é a maneira de você trocar Jesus por anjos. Às vezes se vê também no nosso meio, isso chegou, né? É uma doutrina espírita. E as pessoas às vezes não sabem e começam, mas não sabem onde colocar anjos. Segundo a Bíblia. E assim a igreja de Colosso estava nessa condição. Aqui nós estamos conversando sobre oração. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Orando também, diz aqui a palavra de Deus. Né? Alguém quer continuar? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E o versículo 3. Leia o que vocês são. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim
falar do ministério de Cristo, pelo qual eu sou também preso. Preso. Versículo 4. Para que eu manifeste como me convém falar. Isso sempre, até o 6. Dai-me sabedoria para a constituição fora, de mim no peito. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como posso bem responder a cada um. Isso. Pode sentar. Se eu pregar assim, ó. Você já ouviu? Eu já. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui doer. Já ouviu? Pregação loucura, não é? Louco. Não tem nenhum respaldo bíblico. Eu já ouvi várias vezes. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Aí o João, dedicado à ética da oração, ele diz: filhinhos, é a última hora. Então, para evitar orar, por isso que nós vamos analisar mais sobre o sentido de orar. A oração, como nós sabemos que é o primeiro dia que a pessoa aceita Cristo, primeiro momento que ela aceita, os primeiros momentos que ela recebe. O selo do Espírito. É preciso entendermos isto com propriedade, porque o Evangelho que você coloca seu pensamento dentro do texto, em vez de interpretar o texto, tirando do texto testemunho, a pessoa acaba usando colocações dentro do texto onde não existe. Chama exegese. Já ouviu falar dessa palavra? Quem já ouviu? Ninguém? Já ouviram? Já? Não? Exegese é a maneira de você tirar o que está no texto e distribuir, interpretar. Exegese é a maneira de você tirar a coisa de si mesmo e colocar no texto onde não existe. Por isso que surge essa loucura. Eu não tenho aqui que passar a mão na cabeça de ninguém. Estou quem doer. Depois fala aquele monte de tolice mesmo, pegar que não veio mesmo consolar, só veio agitar. Convida as pessoas de fora, cansadas e oprimidas, para acabar de matar aqui dentro da igreja. Não estou falando aqui, mas dentro da igreja, qualquer um que seja. Agora, é preciso que a pessoa compreenda o fundamento que Deus pôs na vida de alguém. Primeiros momentos que a pessoa aceita Cristo, o que ela recebe? Que é o bom fundamento. É o bom princípio. Então, a aceitação da palavra, ela é contida no bom princípio. O bom princípio. E esse bom princípio funciona assim. Por exemplo, o irmão Luiz, ele vai ao mercado. Não existe essa cultura aqui, mas existiu na Ásia e em outros países. A pessoa vai fazer a compra e deixa a compra lá. Só que o objeto que ele comprar, ele sela. O carimba hoje, deixa lá. Alguém vai buscar, encontra a sua mercadoria, porque lá está o seu carimbo. Céu, carimbo. Por isso que a Bíblia diz que Deus conhece o que são, por causa do quê? Selo do Espírito. Selo. Se a irmã Zoraia quiser ler para nós aí, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. A maravilha de Deus. Aleluia, Deus. Por isso, sem ensinamento, irmão,
irmãos, está uma confusão muito grande. É tanto Deus me falou, se eu olhar na Bíblia, é tudo o contrário. E a Bíblia distorcida é conselho da serpente, é perigoso. Efésios 1, 13 e 14. Nós temos hoje sobre a oração e o significado dela. Capítulo 1, versículos 13 e 14. 13 e 14. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando a pessoa aceita Cristo de coração, ela já recebe o selo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Estão compreendendo? Para a pessoa não saber onde ela está, para que ela não fique sem saber onde ela está. E aí o Espírito de Deus, que é uma pessoa divina, Deus, aí ele primeiro vai fazer com a pessoa, já que a pessoa é selada, tem um penhor da herança, agora ela vai orar no Espírito Santo. E ela orando no Espírito Santo, ela tem experiência de fé, que a salvação dada pelo Espírito de Deus não é por obras, é por fé. Exatamente. Aí então, tira aquela confusão. Tem pessoas que recebem Cristo até no coração, mas ele tem que até buscar o batismo. Não é buscar o batismo, é revestimento. A cada momento, Deus não tem limite para atuar em nós, então Ele vai nos gradulando cada vez mais. Fosse selados com o Espírito Santo, desde o primeiro dia que ouvisse a palavra e tendo crido nela. Outro evangelho da vossa salvação, posto o quê? É o que traz o fervor do conhecimento, o que desperta o aquecimento, o avivamento para conhecimento, é a pessoa possuir o selo do Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa se torna cada vez mais interessada em compreender a palavra que Deus vai dando mais. Analise bem. Agora o apóstolo aqui, na instância da igreja, ele diz, né? Ele não fala fazer campanha de oração, não existe nada. Então, quando você não prega, por quê? Perseverar não é fazer campanha. Perseverar é ser um homem de oração. Ser uma mulher de oração. Estão compreendendo? Sem, como diz lá em 13 dos Reis, Eliseu adoeceu e o rei de Israel foi ter com ele e disse: olha, toma uma flecha que ele tomou. Então uma lança, flecha na terra e lançou. 2, 3 vezes parou. O Eliseu se indignou com ele, dizendo: olha, você lançou a flecha, mas não continuou lançando, então você vai ser derrotado. O rei da Síria vai vir e vai derrotá-lo. Faltou o que no rei Jeocás? Perseverar. Estão compreendendo? Se nós não preocuparmos com a perseverança, nós estamos naquele legalismo religioso. Eu fiz uma campanha de 3 dias de oração, estou aqui, te engana. Ou de qualquer tempo de oração, vamos fazer a oração do Daniel. Daniel era um homem de oração. Está compreendendo? Ele não orou 21 dias, ele era homem de oração. Mas sabendo no capítulo 6 de Daniel, quando chegou o momento da profecia de Deus cumprir, que o rei, naquela época dos persas, foi chamado de Irã, persas e medos, Irã e Iraque, hoje, bateu o pé para que a profecia de Jeremias não cumprisse,
Então Daniel, que era um homem de oração, ele continuou orando. E aí, como nós sabemos, mas com tudo isso, precisamos saber que Deus não está pregado a méritos religiosos. Ah, se eu não orar, Deus não faz. Ele faz ou não? Vou dar um exemplo. Pedro estava na prisão. A igreja fazia constante oração na casa de Maria, mãe de Marcos, capítulo 12 Atos. Deus deu livramento a Pedro. E se a igreja não estivesse em oração, Pedro seria livre da morte? Seria. Compreendeu por que nós temos que estudar a palavra? Mas a igreja ficaria em dívida se não tivesse orando. Mas o livramento viria. Vocês estão compreendendo ou não? Amém. Porque tudo que fizeram para Deus é assim. Tem que colocar isso supremo. Pedro, no capítulo 12, Pedro não ia morrer no dia seguinte. Se a igreja orou, Deus deu livramento. Mas se a igreja não orasse, Pedro não morreria. Sabia disso? Não? Você vê, meus irmãos, eu não sei porque às vezes os irmãos desprezam tanto o ensinamento e na hora de falar é tanta tolice. E o pior é que as pessoas é tão simples, não é todos, que bate palmas com qualquer coisa. Vamos ver no livro de João, capítulo 21, versículo 18, sobre Pedro, a oração, o livramento, Deus. É importante pegar em mérito. Você ora com humildade. E a palavra de Deus, o Evangelho de João 21, 18. Se a irmã puder ler um pouquinho mais alto, irmão. Isso. Isso. Então Pedro, quando foi preso para morrer no dia seguinte, estava novo ainda. Quase uns 30 anos, 40 anos no máximo, novo. Só que, se a igreja orou, Deus deu livramento, honrando a palavra da igreja que está na igreja. Mas se a igreja também não orasse, o livramento não falharia. Compreendemos, olha? Por quê? Que aí está, Deus está falando que Pedro só morreria quando estivesse. Por isso nós temos que ter muito cuidado no nosso ego, nosso mérito religioso. Quando fizermos algo, nós colocamos a Deus assim. Vou dar outro exemplo de oração. Quando Esther orou, teve um ano 3 dias, 3 noites com suas companheiras. Se ela não orasse, Deus daria o livramento, não jejuasse, Deus daria o livramento para Israel? Se ela não fizesse aquele sacrifício de 3 dias, 3 noites, mas perseverasse orando, Deus daria a ela graça para falar com o rei? Muitas vezes a gente quer ajudar Deus e colocar sacrifício assim. Esther era uma mulher de caráter, destacada, de oração, disciplinada. Aí matou o que eu disse aí, a Esther está no capítulo 3, verso 14. Antes, ela matou o que eu disse a ela: se você ficar calado, não falar com o rei, o livramento de Deus vai vir, os judeus não vão morrer não.
Se você orar, os judeus não vão morrer. Se você jejuar, os judeus não vão morrer. E se você não jejuar, os judeus não vão morrer. Compreenderam quem é Deus? Por quê? Porque Deus, quando ele lançou o fundamento, foi com revelação, ele lançou jurando pela pessoa dele que a sua palavra ela é totalmente independente. Agora Deus dá honra às pessoas, mas se a pessoa souber honra, exercer a honra. Aí Marlon disse, olha, se tu te calares, você não vai escapar. Você também vai entrar na morte. Na pena de morte. Só que o livramento de Deus é, ele vem de outro, virar de outro lado. Aprendeu? Isso nos leva a uma disciplina de boa humildade, tá? Andar direito para você bem. Eu jejuei, dá certo, mas não exalte. Que a operação de Deus está, como já disse várias vezes, ligado a legalismo religioso. A operação de Deus é o que nós lemos como exemplo. Pedro, tu só morrerás quando estiveres velhos, e tu irás morrer crucificado. Quando diz alguém te cindirão, te levarão para lugares, que a carne ela é tua, o espírito resiste. As tentações das coisas, assim por diante. Agora Pedro novo, preso, e a decreto da morte era para o dia seguinte, não é? Mas quem morreu no dia seguinte? Ele estava sendo guardado por 16 soldados. Sabe quem morreu no dia seguinte? Soldados. Porque teve lá uma confusão, porque o soldado foi culpado, deixou ele escapar, e segundo a história do personagem, Herodes mandou matar todos. E depois morreu 17 Herodes, depois morreu comido de bicho. A história de Deus é tão real, é tão confiante que quando os soldados estavam atentos, segurando Pedro, e Pedro estava dormindo. Confiante, dormindo. Depois, Pedro acordou e os soldados dormiram. É lindo, irmão, a meditação da palavra de Deus, né? Ninguém viu, só foi o movimento do terremoto, aquele controle lá que o anjo trouxe, e as portas abriram e os soldados mobilizaram todos. Você vê? Sempre é preciso que tenhamos conhecimento, porque a meditação da palavra e a oração é a mesma, pois o orar e meditar. Agora o apóstolo está referindo para que nos abra a porta da palavra. E traz a exortação, a vossa palavra. Aí ele já não entra só no orar. É orar e o que mais? O subjetivo é oração, é o cumprimento da palavra. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Quem conhece a história do sal na Bíblia e na prática? Sal, você olha, você soa. O suor tem gosto? Sal. Quando você lagrima, as lágrimas têm gosto? Sal. Então o sal é a sustentação do controle do temperamento do corpo. Segundo as estatísticas, vai falar? Então, mas quando Deus coloca no nosso coração para a gente orar por uma pessoa, seja da família, seja colega, amigo, Deus coloca no coração da pessoa para orar por aquela pessoa, porque Deus quer dar livramento. Porque Deus coloca no meu coração, quando eu lembro
é para orar por aquela pessoa. Eu vou orar. Isso. Porque Deus colocou no meu coração para orar. E eu oro. Deus é o grande. Só que a oração, toda oração tem que ser com humildade. Se você orar, Deus dá o livramento. E a honra de quem é? É dele e ele deu para nós. Como eu disse, Débora, Débora Luísa, ela disse a Baruque: você vai ser eu, Baruque? E aí Baruque disse: não, eu só vou se você for comigo. Aí Débora falou: eu vou. Esta honra que Deus te deu, você está passando para mim. E foi o que sucedeu. A vitória foi pela mão de Débora e quem? Jael. Isso. Capítulo 4 de Juízes conta muito bem. E Deus está falando sobre o trabalhar de Deus. Para a gente ora, Deus responde. Não é a campanha de oração de um justo que pode muito em seus efeitos, é a oração de um justo. Então a pessoa gosta de acrescentar, porque parece que não crê que é uma oração. Agora, se a pessoa não orar, ela responde com aquela irresponsabilidade, só que Deus não deixa não fazer a obra. Está compreendendo? Porque Deus só recebe a oração de quem ora e se humilha. Com humildade. Aí sim. Porque sem humildade, a pessoa ela não sai dos mandamentos de Moisés. Quer dizer, Cristo está nos lábios e Moisés está onde? No coração. Porque na lei de Cristo, a lei moral, não é fazer para receber. Não é eu recebi porque fiz. Eu fiz porque recebi. É o contrário. Gira totalmente o contrário da linguagem mosaica e o que se vê hoje. Cristo nos lábios e Moisés aonde? Cristo vivo nos lábios, não é todos, mas muitos fazem isso. Cristo vivo nos lábios e Moisés morto, os sacerdotes mortos dentro do coração da pessoa. Por essa questão de fazer para receber. Esse é o perigo. É fazer para receber ou receber para fazer? Receber para fazer. Como que a Bíblia ensina hoje? Vamos ver isso, esse assunto todo na Bíblia? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 4. Mas nós vamos ler também do versículo 1 ao 3, que é a queda de Israel, foi a queda de Israel, ainda é a queda de Israel, é a queda de muitos crentes. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3, depois vamos para o 4, depois vamos seguir mais. Irmão, sem ensinamento fica uma confusão. A linguagem mosaica é uma linguagem hoje, é uma linguagem adulterina. Paulo fala disso claramente. Moisés está morto, vocês usam, eu vou fazer para receber. Sempre que o marido está morto, agora o marido vive, você não vai fazer para receber, você vai receber para fazer. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E vós sereis minhas testemunhas, porque eu vos revestirei, é para receber, para fazer. Se não mudar a linguagem, a religiosidade está sempre confusa. Pode ler, irmão. Romanos 10, irmãos, pode ler. Capítulo 10,